Vamos ao giro de notícias. Hoje é quarta-feira, dia 5 de fevereiro. Trump e Netanyahu estiveram juntos para tratar de questões sobre o fim do conflito com o Hamas. E a questão que fica agora é: qual será o destino dos palestinos numa faixa de Gaza totalmente destruída pelos bombardeios depois de 15 meses de guerra? O presidente dos Estados Unidos foi categórico: quer os palestinos fora de lá. Donald Trump disse nesta terça-feira que os Estados Unidos assumirão o controle total da faixa de Gaza e serão os donos do território. E disse mais, que os palestinos não deveriam estar encarregados de reconstruir e ocupar a terra e que deveriam deixar o território para ir para outros lugares. Mas aí que está o impasse a ser resolvido. Para onde o povo palestino devassado pela guerra vai? Trump não ofereceu detalhes específicos sobre como um processo de reassentamento de palestinos poderia ser implementado. Mas o presidente afirmou que gostaria que a Jordânia e o Egito recebessem os palestinos deslocados do território. Mas tanto a Jordânia quanto o Egito já demonstraram repúdio pela ideia, defendendo que os palestinos tenham o direito de permanecer em suas terras. Pouco depois das declarações, a Arábia Saudita publicou um comunicado afirmando que não vai estabelecer laços com Israel até que um Estado palestino seja criado. O país também rejeitou a proposta de Trump de retirar os palestinos de Gaza. O rei da Jordânia também rejeitou a proposta de Trump. Ele disse que a Jordânia é para os jordanianos e a Palestina é para os palestinos. Mais uma negativa para a ideia de Trump e Netanyahu. O conflito entre Israel e Hamas, interrompido em janeiro por um acordo de cessar-fogo, gerou uma crise humanitária no território e deixou mais de 40 mil mortos. As falas de Trump podem resultar no apagamento dos palestinos na região e enfraquecer a proposta para a criação do Estado da Palestina. É tudo o que Israel quer: os palestinos longe dali após anos de ameaças do terrorismo. Netanyahu não comentou diretamente o plano de Trump para Gaza. Ele afirmou que os objetivos de Israel no território palestino incluem a libertação dos reféns e fazer com que não haja mais ameaças à integridade do país vindas do local. Fim da inelegibilidade de Bolsonaro? Será possível? Um projeto da oposição pode sim dar fim à inelegibilidade de Jair Bolsonaro, que está impedido de concorrer até 2030. O Tribunal Superior Eleitoral entendeu que o ex-presidente cometeu abuso de poder político por usar o cargo para obter vantagem eleitoral. Mas no projeto de lei de 2023, de autoria do deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, está sendo visto como uma alternativa que pode retomar a elegibilidade do ex-presidente. Jair Bolsonaro está inelegível por causa de uma ação de investigação eleitoral aberta para apurar uma reunião realizada por ele em julho de 2022, com a presença de embaixadores em Brasília. Nessa reunião, o político questionou, sem apresentar provas, a integridade das urnas eletrônicas e colocou em dúvida, também sem apresentar provas, o resultado das eleições. O TSE entendeu que o ex-presidente cometeu abuso de poder político por usar o cargo para obter vantagem eleitoral. Bolsonaro, no entanto, vem tentando desde então reverter a inelegibilidade. Para a oposição, ainda há uma esperança para que Bolsonaro concorra em 2026. A aprovação de um projeto de lei complementar que prevê uma mudança na lei que determina a inelegibilidade de Bolsonaro de 8 para 2 anos. Assim, Bolsonaro já poderia concorrer nas próximas eleições. Não desejo para ninguém. Foi a frase dita pelo jovem que foi preso por não pagar pensão alimentícia para os filhos. Só que tem um detalhe: ele não tem filhos. Mas como pode, gente? O jovem, já livre da cadeia, afirma que ficou lá sem culpa, preso por engano. O motivo? Atrasos de pensão alimentícia dos filhos, que nem existem e que ele nem pensa ainda em ter.
parece bizarro, mas aconteceu no Distrito Federal com Gustavo Ferreira, de apenas 20 anos. Ele passou pouco mais de 24 horas na prisão. Segundo a Defensoria Pública, o processo começou em 2017, quando ele tinha apenas 12 anos, praticamente uma criança. Gustavo Ferreira teve que esperar na prisão o erro ser corrigido numa audiência de custódia na quarta-feira com o auxílio da Defensoria Pública do Distrito Federal. Para o jovem, a pior parte foi a injustiça, ficar na prisão sem ter culpa de nada. Ao ser questionado pela defesa do preso e pela Defensoria Pública, o juiz confirmou que o mandado foi emitido de maneira equivocada. Gustavo disse que, na hora que estava sendo preso, questionou os policiais. Disse que não tinha filhos, que era um erro, mas a polícia disse que não havia o que fazer. O morador de Taguatinga, cidade satélite de Brasília, ele diz que nunca esteve em São Paulo e nem em Minas Gerais. O Conselho Nacional de Justiça foi acionado para apurar possível fraude no caso. Além disso, a família de Gustavo vai entrar na justiça contra o Estado. A economia está bem e a inflação está razoavelmente controlada, é o que garante o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente afirma que o Brasil está crescendo, mas que é preciso evitar que os preços dos alimentos continuem prejudicando o povo brasileiro. O presidente Lula disse nesta quarta-feira que está trabalhando com a ideia de que primeiro o governo precisa controlar a inflação para que os preços dos alimentos não continuem prejudicando o povo brasileiro. A taxa do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do Brasil, foi de 4,83% em 2024, acima da meta de 3% e do teto de 4,5%. Isso impactou principalmente os mais pobres. Os preços dos alimentos subiram e pressionaram a taxa, especialmente as carnes. Em ata do Copom, o Comitê de Política Monetária, o Banco Central disse na terça-feira que a proteína animal deve seguir pressionando a inflação brasileira. Lula disse que o governo vai trabalhar com muito afinco para colocar as coisas nos eixos na questão econômica. O presidente disse ainda que tem uma reunião nessa semana com o pessoal da carne, nas palavras dele, do Ministério da Agricultura, para encontrar uma solução para que a carne chegue na mesa do trabalhador com um preço compatível com o poder aquisitivo da população. A carne chegou a cair 30% em 2023 e agora voltou a subir. Beber água com gás é mágico, sabia? Foi comprovado que diminui a glicose, acelera o metabolismo e faz perder peso. Foi o que os cientistas descobriram. Tem uma explicação. É que o dióxido de carbono entra na corrente sanguínea, atinge os glóbulos vermelhos, muda o pH e torna o sangue um pouco mais alcalino. Com essa transformação, os glóbulos vermelhos conseguem absorver mais açúcar ou glicose, diminuindo o seu nível de açúcar no sangue. Esse processo ajuda no metabolismo. A descoberta é de cientistas do Hospital de Neurocirurgia Tesseikai, no Japão, e foi publicada na revista BMJ Nutrition, Prevention and Health. A aceleração da absorção da glicose favorece também indiretamente a perda de peso, além de causar saciedade e causar menos fome. Os cientistas estão animados com a novidade, mas nada melhor que o equilíbrio. Nada de exagerar e beber água com gás demais, hein? Os pesquisadores advertem que o excesso de água com gás pode causar gases e inchaço. O Giro de Notícias de hoje fica por aqui. Mais informações no site da Tribuna da Imprensa, www.tribuna.com.br. Amanhã eu volto para te manter muito bem informado sobre as notícias do Brasil e do mundo, sobre saúde, economia, política internacional. Amanhã, hein? Aqui na Tribuna da Imprensa Oficial. Um grande beijo. Tchau!